E as novas pesquisas divulgadas nesse fim de maio começam a trazer o presidente Jair Bolsonaro à frente de Lula em importantes estados do Brasil na corrida pelo Planalto. Na última quinta-feira, o Instituto Ideia mostrou que o chefe do executivo lidera as intenções de voto no Distrito Federal, com 36% contra 29% do petista. No estado do Paraná, Bolsonaro também aparece à frente e registra 43% contra 35% de Lula. A ascensão de Bolsonaro também chegou no Rio de Janeiro e em São Paulo. No cenário nacional, cada vez mais o chefe do executivo ganha apoiadores, enquanto o petista perde. Em algumas pesquisas, Jair Bolsonaro aparece tecnicamente empatado dentro da margem de erro ou com cerca de 4 pontos a menos que Lula. Oceana. Pois é, as imagens não mentem, o presidente Bolsonaro viaja por todo o Brasil e as imagens são absolutamente as mesmas, seja no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, sempre recebemos imagens como essa, milhares de pessoas, centenas de pessoas acompanhando, seja no aeroporto na chegada, seja no caminho dele até o evento ao que o presidente vai discursar. E do outro lado, como o Fiuza fala, nós temos um candidato com 347% de intenção nos votos que não sai às ruas. Muito pelo contrário, que fica encastelado com as elites, com os empresários. Aliás, nós vimos, por exemplo, no próprio jantar lá, quando o ex-presidiário apresentou Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa, o pai dos pobres, preocupado com a democracia e com as minorias, estava num jantar de homens brancos, mais velhos, sem mulheres, sem indígenas, sem negros, sem homossexuais. É tudo fantasia, porque como eu mencionei, Vitor, essa gente tem nojo do povo brasileiro. Se eu não me engano, o nosso querido Bernardinho, o nosso Cleito Binha, ele inclusive conseguiu o vídeo da Marilena Chauí com Lula sentado ali do lado dela, dizendo exatamente isso. Eu tenho nojo da classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Tá aí, Vitor, é mais um sincericídio, né? Então, o que nós vimos hoje de maneira bastante escancarada é essa gente aí dizendo que se preocupa com os pobres, mas quando o capitalismo malvadão, que eles tanto demonizam, mas que eles usufruem e bebem ali nas benesses do capitalismo com relógio de 100 mil dólares no pulso. Quando esse capitalismo consegue prover uma melhora de vida para a classe baixa, quando a classe baixa consegue, através da liberdade econômica, de marcos como da liberdade econômica de empreender no Brasil, abrir o caminho social, econômico, intelectual, e essa classe baixa consegue caminhar para se tornar parte da classe média, é isso que acontece. Eles odeiam o progresso, eles odeiam que as pessoas se libertem de algemas, de amarras, que as pessoas tirem as muletas do Estado e digam: eu sou livre para empreender, para pensar, para discutir, para questionar. Eu tenho direitos constitucionais de questionar, de orar, de pedir, de peticionar. E essa gente tem pavor, tem nojo da classe média. E, do outro lado, nós vimos exatamente um presidente que encampou não apenas um contato orgânico com a população brasileira, mas defendeu uma agenda do país. Não é uma agenda do presidente Bolsonaro. O que o presidente Bolsonaro defende, ele é um mensageiro que defende uma agenda de liberdades do país.
essa agenda é nossa. As reformas são nossas e o caminho e pavimentação para o crescimento da nação é nosso. O presidente Bolsonaro é apenas um mensageiro. E isso, essa gente não pensa, porque, na verdade, eles não têm apenas nojo da classe média, eles são sabotadores do Brasil. Você, Paulo? Bom, eu sempre falo o seguinte, toda vez que vem uma notícia de pesquisa de opinião, eu penso na credibilidade. O que é o conceito de credibilidade, né? Credibilidade tem a ver com crédito, tem a ver com aquilo que você constrói uma vez que você cumpre com as suas obrigações. Então, quem fala, o jornalista que fala sempre a verdade, goza de credibilidade. A mesma coisa os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa que acertam mais têm mais credibilidade. Os institutos de pesquisa que acertam menos têm menos credibilidade. E no Brasil, na verdade é um fenômeno mundial, muito forte aqui nos Estados Unidos também, os institutos de pesquisa costumam errar sempre em direção à esquerda. Então, toda vez que vem uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha, a gente já dá um desconto gigantesco do que deveria ser a realidade em relação à esquerda, né? Eles sempre dizem que os candidatos de esquerda vão ganhar por uma margem gigante. No final das contas, os números nunca comprovam isso. Mas quando vai chegando mais perto do resultado da época da eleição, eles têm que mentir um pouquinho menos. E aí, eu tenho um amigo que chama isso, um amigo meu e da Ana, ele chama isso de aterrissagem forçada na realidade. A mentira está tão descarada, vai ficar uma coisa tão absurda, que quando vai chegando mais perto das eleições, quando a realidade vai se impondo, vai ficando muito feio. Mentir que o Lula tem, como diz Benfiusa, 800% vai ganhar antes do primeiro turno as eleições. Fica muito feio a mentira. Então, o pessoal tem que ajustar um pouquinho a margem da mentirada. E não dá para dizer, olha, aqui eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, tá? A CNN publicou uma pesquisa antes das eleições, das últimas eleições, essa eleição que o Joe Biden supostamente ganhou, vamos chegar lá, a CNN publicou uma pesquisa dizendo que o Joe Biden ia ganhar com 13 pontos de vantagem. 13 pontos. A gente tem aqui no programa uma especialista em história americana, que é a Ana Paula. Ela pode dizer para vocês que a última vez que numa eleição dos Estados Unidos um candidato ganhou com uma margem de 2 dígitos do outro foi em 1984, quando o Ronald Reagan teve uma vitória que se chama de landslide, uma vitória acachapante e conseguiu a vitória. Foi uma coisa tão fora da curva, foi uma coisa tão fora da realidade que entrou para a história. No entanto, a CNN dizia que Joe Biden, o candidato que não conseguia levar ninguém nos seus comícios, o candidato que tinha ficado trancado dentro de casa a campanha inteira, que ele ia ganhar do Trump com 13 pontos. Ora, com toda aquela roubalheira que nós vimos nas eleições americanas, com todas aquelas coletas e compras de votos que ficaram claras depois que 2 semanas atrás o Dinesh de Souza lançou o documentário 2000 Mules, né, 2.000 mulas, que tá maior sucesso, o maior documentário de maior sucesso independente da história recente. Tá todo mundo falando disso aqui nos Estados Unidos. Depois de ter ficado explícito toda aquela roubalheira, ainda assim Joe Biden ganhou supostamente as eleições por 4,5 pontos. Ora, eles projetaram 13 pontos para no final ser 4,5 pontos. Como é que pode ter credibilidade um instituto desse? E é sempre para o lado da esquerda, eles erram sempre para o lado da esquerda. E aí eu me pergunto, aqui nos Estados Unidos, os institutos tiveram um papel enorme para corroborar a fraude. Falar assim, o Joe Biden ganhou mesmo, pô. Afinal, ele estava tendo 13 pontos de vantagem nas pesquisas. O Trump até que deu uma encostada no final. E aí a gente tem que fazer a reflexão, porque a pesquisa Quest essa semana mostrou que 57% dos brasileiros confiam pouco ou não confiam no nosso sistema eleitoral. Será que as pesquisas não corroborariam uma eventual fraude? Será que não é esse o papel das pesquisas? Essa desconfiança que o povo brasileiro tem. E não sou eu que tenho essa desconfiança só.
Todo mundo tem essa... Todo mundo não, mas uma grande parcela dos brasileiros, 57%, confiam um pouco ou não confiam. Então vai chegar agora, mas vai chegando perto, a realidade vai acabando se impondo. Então, na hora de saem as pesquisas, vão começar a mostrar um crescimento do presidente Bolsonaro inexorável, porque chega uma hora que fica ridículo. O candidato que não sai de casa, o candidato que não consegue ir às ruas, o candidato que faz a bicicletata, sei lá o que foi aquilo que a gente viu em São Paulo na semana passada, e não vai ninguém, versus o candidato que não consegue chegar em lugar nenhum, que não consegue tomar um caldo de cana sem uma multidão de pessoas atrás dele. Aí os institutos de pesquisa uma hora tem que olhar e falar, pessoal, tá feio, vamos ajustar isso aí. E aí vem a aterrissagem forçada na realidade. A realidade vai acabar se impondo. Agora, em relação ao sistema eleitoral brasileiro, eu sigo com os 57% da população que não confiam ou confiam pouco no sistema. Fiuza. Eu vou explicar a metodologia das pesquisas que não está claro, elas vão se atualizando, elas chegaram num padrão de modernidade, acho que nem todo mundo conseguiu acompanhar, mas eu vou explicar aqui. A atual metodologia das pesquisas de opinião é a seguinte, povo na rua, em grande número, em paz, por liberdade de verde e amarelo, é ato antidemocrático. E o candidato da democracia é o Lula, o ex-presidiário, transformado pelo STF em ex-ladrão. Ele é sinônimo da democracia, é uma metodologia simples. Quanto mais gente na rua, pacificamente, de verde e amarelo, por liberdade, houver, mais sobe o percentual do Lula. Então, essa metodologia é sofisticada, ela é moderna, e é por isso que o Lula está disparado, né? Porque é isso, tem ido muita gente para as ruas, tem ido muita gente pacificamente, e são manifestações caudalosas. Olha, as maiores da história contemporânea, não tem nenhum problema, podem vir os checadores aí, os fact-checking podem vir aí. Eu não tenho nenhum problema de dizer que estão entre as maiores da história contemporânea. 1º de maio de 2021, 7 de abril de 2021, principalmente, 1º de maio de 2022 também. Manifestações muito grandes. E aí vai o Instituto de Pesquisa e faz essa leitura. Bom, isso aí é ato antidemocrático, que eu vi na manchete. Isso tudo é ato antidemocrático. O Rodrigo Pacheco falou que isso aí é uma propensão antidemocrática. Então fica fácil para o estatístico. Ele pega lá, bom, então desconto aqui, isso aí está crescendo, tem o Lula, que é sinônimo de democracia. Então o Lula cresce nas pesquisas. O Bolsonaro está reagindo, aí eu não entendo. Aí eu já começo a achar estranho. O pessoal continua indo para a rua, como é que o Bolsonaro está reagindo? Então vamos dar uma ferida aí nesse rigor. Agora, eu cheguei, Vitor, eu vivi para ver uma pesquisa dar o Lula como o preferido da população brasileira para combater a corrupção. Eu estou tentando trazer um pouco de humor e sarcasmo, porque é sexta-feira e ninguém é de ferro. Agora, isso tem limite também. Então, é uma pesquisa do Instituto Genial. Não é o cachorro-quente, não. É o Genial, que é uma instituição financeira, que tem um braço de pesquisa, que diz, nós vemos aqui nos Pingos nos Is, o Lula aparece como o preferido da população brasileira para combater a corrupção. Ou seja, esta metodologia, que tem um outro princípio muito importante, que é achar que todo mundo é trouxa e só você é esperto, ela traz esse retrato, né, sociológico. E aí só recorrendo a Marilena Chaui para explicar. Eu não sei, aliás, eu não sei, para concluir, ela disse que detesta, né, tem ódio, é o gabinete do amor, que tem muito ódio, né, da classe média. Aí eu fiquei olhando para ela e fiquei pensando, mas ela é o quê? Ela é pobre, ela é miserável, ela é rica ou é milionária? O que ela é? Onde é que ela está? Ou ela é hors concours? Porque é isso, né? Quer dizer, o espírito rasteiro, Vitor, ele ele vai crescendo na vida, ele vai virando adulto, achando que a vida é isso, é você construir um clube de facilidades para você. Aí, quem desenvolve um pouco mais o caráter, percebe que isso não é justo, né? Percebe que isso em detrimento do direito de outros.
isso usando instituições que são públicas em benefício privado, isso não é legal. Isso não é vida boa. Isso não leva à verdadeira felicidade. Me permitam aqui a formulação. Então, essas pessoas vão dizendo, não, eu não vou viver na picaretagem intelectual. Eu não vou viver para achar que eu vou ter sempre um cordão de espertos me protegendo e me dando uma vida boa, porque essa vida não é boa. Agora, tem uns que não saem desse sonho. Né? Tem uns que vão ficando adultos e não saem desse sonho, perseguem com rigor. Então, deve ser esse lugar que não é classe média, que não é rico, que não é pobre, é ungido. É algo assim, que é uma sociologia que é difícil de ser apreendida por nós aqui numa modesta sexta-feira à noite.